Bom, depois de um cafezinho, esse lanche estava muito bem preparado, né, minha irmã? Um chazinho de capim-cidreira. Acalma a alma da gente, né? Eu fiquei até mais molinha, sabe? Falei com a Natália, acho que a gente pode colocar no cardápio mais vezes, né, Érica? Graças a Deus, muito bom. Meus irmãos, minhas irmãs, então nós vamos dar sequência agora no segundo tema dessa noite, com a nossa preletora Flávia Pires, né, autora daquele devocional sobre Salmos. Eu fiquei curiosa, eu dei uma lida ali, me conquistou. Eu vou comprar aquele livro, devocional. Confrontando as promessas vazias da liberdade sexual e do aborto que nunca foi luz. É cada tema mais confrontador que outro, né? O pastor tem... nós acompanhamos ele no Instagram, né? A gente vê ele divulgando, e eu estava observando os comentários sobre as abordagens. Irmãs, sinceramente, me doeu a alma ver a visão que algumas pessoas têm sobre o casamento, sobre a submissão, sabe? Porque nós que estamos aqui, que estamos ouvindo, que participamos da escola dominical, que vimos essa conferência, que lemos esses livros muito bem selecionados, a gente ganha um entendimento que nos liberta. E o que eu vi naqueles comentários eram pessoas que entendiam que estavam livres, mas elas não estão. Então, não é um sentimento de julgamento, é um sentimento assim de dor e de clamar ao Senhor. E cabe a nós, que já conhecemos a palavra, levarmos essa palavra, né? Essa conferência, ela traz temas que são muito confrontados na sociedade, delicados de se dizer, né? E a igreja tem colocado esses temas de uma forma tão guerreira, sabendo das consequências, sabendo dos comentários que virão, mas não fugindo e nem omitindo a verdade. Glória a Deus por isso. Quero convidar a nossa palestrante, Flávia. Ontem foi um presente para nós. E essa noite, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Posso tirar aqui? Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Mais uma vez eu agradeço ao pastor Áquila, agradeço à irmã Érica, ao irmão Marcos, a receptividade de todas as irmãs. E hoje eu digo que não é só um privilégio, mas é desafiador estar aqui, irmãs. Eu confesso para as irmãs que enquanto ouvia o pastor Flávio, palavra tão abençoada, meu coração e minhas pernas tremiam ali no banco, porque é uma grande responsabilidade. E se o Senhor não for à frente, né, nós não estaríamos aqui. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Deus querido, graças te damos, Pai, por tantos ensinamentos que o Senhor tem trago a nós aqui nesses dias. Graças te damos por cada irmã que o Senhor trouxe aqui. E por cada palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Porque o teu Santo Espírito, Deus, intercede e revela a nós a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. É a nossa oração. Amém. Amém. Minhas irmãs, esse tema que nós vamos trabalhar nesta hora, confrontando promessas vazias da liberdade sexual feminina e do aborto que nunca foi luz. Ele nos desafia a buscar resposta para uma pergunta: o que é ser mulher? Essa pergunta ficou na minha mente enquanto eu estudava e preparava e orava e pedia ao nosso Deus: Senhor, dá graça para falar desse tema, dá direção, dá sabedoria.
Porque muito do que nós estamos vendo aqui é porque estamos perdidas. Não sabemos o que é ser mulher. É preciso entender primeiro e responder essa pergunta, para que então nós tenhamos propriedade para confrontar essas tendências que estão desvirtuando a nossa feminilidade. E que também tenhamos coragem de assumir a mulher que somos. Então, para começar, eu queria te pedir para abrir sua Bíblia comigo em Gênesis 1, que vai ser o versículo base para a nossa palavra desta noite. Gênesis 1, versos 27 e 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que é ser mulher? Nós acabamos de ler que Deus criou o homem e criou a mulher, a sua imagem e semelhança. O que é ser mulher? O que diz para nós a sociedade hoje sobre ser mulher? A gente ouve da sociedade que ser mulher é ser independente. A gente ouve nessa sociedade que ser mulher é ser empoderada. Que ser mulher é ter estabilidade. Que ser mulher é ser o que você... Gente, está todo mundo na ponta da língua. Ser mulher é ser feliz. É buscar o que te dá prazer. É ser o que você quiser. E aí a gente vem para o cristianismo. E o cristianismo diz para a gente que ser mulher é ser submissa. Que ser mulher é valorizar o casamento. Esquece da solteirice que a gente acabou de ver, que também é para a glória de Deus. E aí a gente pula para o feminismo. E aí o feminismo, que está tomando espaço também nas igrejas, ele vem para a gente e fala o seguinte: olha, ser mulher é ser independente, ser mulher é ser o que você quiser, ser mulher é entender que o seu corpo é as suas regras e que você pode ser o que você quiser. E hoje a gente chega num momento da história que a gente olha para trás e a gente percebe que o feminismo ele veio avançando no decorrer dos séculos. E ele começa numa primeira etapa, né, lá por volta de 1792, no que a gente chama de proto-feminismo. E o proto-feminismo, que é esse início desse movimento, que se inicia com um documento. Esse documento, ele trazia 4 frentes para serem trabalhadas através do movimento feminista. E a primeira frente desse documento falava sobre uma contestação moral religiosa, sobre uma educação para as crianças, uma educação pública, usurpando, de certa forma, né, o lugar da família na educação das crianças. Porque é ali na educação que nós vamos lançando bases e ideologias. E o que muitos não sabem é que este documento também, lá do proto-feminismo, nas suas últimas 2 frentes, ele falava sobre reforçar o papel da mulher. Lá no início, defendia o dever feminino, o dever de ser mãe, como também o dever masculino, tá? E também combatia a libertinagem. Isso inicialmente. Só que aí dá um salto e a gente chega por volta de 1848 e nós temos então a primeira onda feminista. E aí, nessa etapa, é quando vem as lutas voltadas para o direito mesmo, né? Os direitos iguais entre mulheres e homens. Uma luta também de combate à violência, né, doméstica. E aí, as mulheres vão buscar o quê? O direito ao voto. São direitos políticos, direitos de cidadania, que elas erguem suas vozes para buscar. Tem, então, o direito ao voto reconhecido. As mulheres começam a ingressar no mercado de trabalho e a gente tem um avanço do trabalho fora do lar. Ocorre que naquele tempo, muitas das vagas de emprego
que estavam surgindo era em decorrência de uma situação de que os homens estavam indo para o campo em razão da depressão, em razão da Segunda Guerra Mundial. E aí as mulheres foram ocupando esses lugares. Então isso também ocorreu não simplesmente por causa de um movimento nas ruas, mas por uma questão social. Eram ativistas, sufragistas e reformadoras sociais. A gente dá mais um avanço nessa etapa e a gente chega na segunda onda feminista, ali por volta de 1960. E aí aqui sim, essa luta ganha força, buscando a igualdade entre os sexos, e também ela evidencia o papel fundamental que a revolução sexual teve no movimento feminista. Foi aqui, na segunda onda, que nós temos a liberdade sexual propagada em maior escala, ligada aos direitos da mulher, né, ligada à defesa do aborto, aos métodos contraceptivos, antes mesmo da pílula se popularizar. E aí a gente tem esse avanço, onde as mulheres começam a considerar o lar uma prisão. E isso começa a ser lançado, né, na mente das mulheres, isso começa a alarmar, a aumentar, né, entre as mulheres. Isso daí aconteceu mais ou menos de forma contemporânea ali ao Muro de Berlim, né, aquela queda. Então, assim, isso vem crescendo e a defesa da revolução sexual tomou uma proporção. E aí, em 1980, nós temos a terceira onda. A terceira onda feminista, ela vem marcada pela desconstrução da identidade feminina. E então isso começa a crescer com a ideologia de gênero. Então é na terceira onda, né, que a famosa feminista de gênero chamada Judith, ela traz também uma postura que revela para nós que não havia uma unidade dentro desse movimento. Tá? Por quê? Porque ela não representava todas as mulheres. Algumas mulheres não concordavam com a ideologia de gênero aqui, nesse tempo. Tá? Mas ela traz essa ideia de que o sexo é um traço biológico e que o gênero é algo construído culturalmente. Então surge essa ideia de que não há necessidade de ter apenas 2 gêneros, porque isso vai ser construído. Então ela lança essa ideia. E aí a gente chega na quarta onda feminista. O que é isso? Ressurge, né, esse interesse na causa feminista, associado ao uso das redes sociais. Então a característica gritante, marcante dessa etapa em que estamos, né, é esse ativismo cibernético, onde tudo é propagado de forma rápida através das redes sociais e globalizado. E a intenção é cooptar mais e mais mulheres na defesa dessa pauta. Tá? E aí, eu me pergunto, o IBGE, ele traz dados dizendo que o Brasil é um país de maioria cristã. Ou seja, um país de maioria professando a fé católico-romana e evangélico-protestante. Ocorre que quando a gente olha isso daqui, e se você for ler mais a fundo a história de muitas feministas, por exemplo, Simone de Beauvoir, que é uma pessoa que os seus escritos se tornaram Bíblia dentro desse movimento, mas quando você vai observar a vida dela, com Sartre, que é aquele filósofo, você percebe que eles não eram pessoas que demonstravam amar a mulher para buscar a defesa de seus direitos. E o fim deles prova isso. As biografias estão aí para não me deixar mentir. Então, quando a gente observa todas essas coisas defendidas, aí eu percebo, cadê a coerência? Porque a palavra de Deus não nos autoriza a viver em uma libertinagem sexual. Por que um país de maioria cristã defende isso? Então a gente precisa entender por que hoje a inibição sexual, a abstenção sexual é ridicularizada. Por que hoje a fidelidade conjugal é vista como algo passado, hipócrita, retrógrado.
Por que a virgindade no namoro é ridicularizada? Se uma menina, adolescente ou jovem falar no seu círculo de amizades, na sua faculdade, na sua escola, ela é ridicularizada. Ela vai ser motivo de bullying. Por que hoje, quando vamos combater algo bíblico, nos envergonhamos, retroagimos, recuamos, escolhemos a melhor palavra, porque temos medo de sermos até canceladas nas redes sociais? O que está acontecendo no seio da igreja? E aí eu falo de forma geral, nas igrejas cristãs. A gente precisa reparar o que está acontecendo e qual tem sido a nossa postura. Precisamos de um movimento para defender os direitos da mulher quando Cristo já fez isso por nós? Será que nós precisamos abrir mão de uma conduta de pureza e de santidade, seja na vida de solteira, seja na vida de casada, com fidelidade ao cônjuge? Será que nós precisamos prosseguir numa vida com medo e culpa e vergonha por pecados já cometidos? Quando Cristo os cravou na cruz e nos recebe com perdão dos nossos pecados, uma vez arrependidos e confessados, e nos faz de novo e nos chama a um recomeço? Será mesmo que o cristianismo é opressor de mulheres? Que vida cristã temos vivido e propagado com nossas vozes, com nossa postura, com o nosso viver, com o nosso testemunho, ao ponto de mulheres negarem a feminilidade, até mesmo na igreja, a ponto da sociedade entender que o lar é uma prisão. Será que nós, mulheres cristãs, que estamos aqui para ouvir e falar sobre feminilidade, transparecemos com nossa vida que a feminilidade bíblica é algo bom? Porque isso é uma incoerência. Então a gente precisa voltar à essência. A gente precisa voltar à palavra de Deus. A gente precisa entender o que é ser mulher. E o que a cultura tem trago para nós e que nós estamos comprando. Que mentiras nós temos acreditado. E aí, começo pelo trabalho. A Bíblia não condena o trabalho. A Bíblia não, a mulher de Provérbio, a gente estava falando hoje no podcast, acompanha ela que eu quero ver. Não é? É um desafio. Ela trabalhava. A Bíblia não condena o trabalho. Sabe qual é o problema que deve nos preocupar? É por que eu trabalho? É como eu trabalho. Qual é a prioridade do meu trabalho? Qual é a motivação do meu trabalho? O que me move? Por que eu trabalho? Por quem eu trabalho? O que eu faço no meu trabalho? Isso deve ser algo a nos preocupar. Nós não podemos ser coagidas a não trabalhar fora do lar, porque muitas vezes é uma necessidade da família. Mas nós também não podemos ser induzidas por um movimento contrário às Escrituras, de que o trabalho no lar é uma prisão, de que o trabalho no lar não é louvável. Isso não é verdade bíblica e nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos nos posicionar. A mentalidade do século 21, eu falei isso aqui ontem, ela não entende a Bíblia. Isso aqui é loucura. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus não recebe a revelação do alto. Cabe a nós, como a nossa irmã bem falou aqui na direção desse culto, demonstrar isso com a nossa vida coerente. E para isso a gente vai confrontar promessas vazias agora da liberdade sexual. Será que essa liberdade sexual propagada hoje, ela realmente traz algum benefício para mulheres? Vocês já pensaram sobre isso? Será que existe liberdade incondicional? Sabe o que é liberdade sexual feminina? É o direito de exercer a sua sexualidade de forma livre e sem repressão, escolhendo com quem se relacionar, independentemente de gênero, ou ficar sozinha para viver a sua orientação sexual sem medos, além de defender a causa por outras mulheres que ainda não alcançaram essa liberdade. A nossa liberdade, filhas de Deus, é fundamentada em Cristo Jesus.
Nós somos livres, sim, mas em Cristo Jesus. Não existe essa liberdade incondicionada, senão em Cristo Jesus. E aí, a busca por liberdade sexual por muitas mulheres, né, não as satisfaz lá no seu íntimo, no âmago da mulher. Não as satisfaz. E o que a gente vê hoje? A gente vê o feminismo liberal que não nega a existência, né, dentro do movimento de uma diversificação de ideias, digamos assim. Nem todas as mulheres que se dizem feministas concordam em tudo. Há mulheres que não odeiam homem. Há mulheres que querem ter filhos. Há mulheres que, se tivessem uma posição financeira ainda melhor, teriam mais filhos ainda. Então há essa divergência. Nem o próprio movimento tem unidade. Tá? E aí, há mulheres que vão chegar à meia-idade e quando elas chegam lá nesse tempo, que elas olham para trás, elas percebem que as promessas em que sustentaram suas vidas eram vazias e não se sustentam mais. E aí, muitas que escolheram viver sozinha, criar filhos sozinhas, sem identidade masculina no lar, vão estar percebendo que estão gerando uma descendência, que vão repetir essa história. Não há uma unidade, porque a liberdade sexual não atende ao âmago da mulher, porque não fomos criadas para isso. Tá? E aí essa insistência da mulher, né, em que olhar um relacionamento totalmente separado do compromisso, olhar um relacionamento totalmente separado da procriação, olhar um relacionamento de um lado e o sexo de outro e separar essas duas coisas, traz para dentro da mulher a ideia de sexo livre, a ideia de liberação sexual, de revolução sexual, de que ela pode ser o que ela quiser, que ela pode fazer o que ela quiser, que o corpo dela é dela e ela que comanda. E aí a gente põe por terra o versículo lido ontem, de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí, essa ideia de casamento livre, que traz junto, né, a questão da liberdade sexual, isso daí vai trazer outras consequências. Porque leva também a uma defesa do aborto. Porque se eu tenho sexo livre, se o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, eu também vou escolher se eu vou ter filho, quantos eu vou ter, como que eu vou ter. Meu marido vai ter o papel só de direitos iguais na criação dos filhos. Tomar conta. No resto, quem decide sou eu. E aí, gente, isso também são coisas que vão trazer uma satisfação vazia. Porque o que a gente vê hoje? A gente vê mulheres aos 35 anos em diante, em filas de especialistas em inseminação artificial, buscando fertilização. Nós vamos ver mulheres casando na correria para construir uma família. Porque lá atrás não puderam, tinham esse chamado, mas não puderam se dedicar, porque primeiro é a minha satisfação pessoal. Depois eu penso no casamento. Nós vamos ver mulheres que não encontraram um cônjuge porque a liberdade sexual tornou tudo tão fácil que os homens, por sua vez, também não assumem mais a sua masculinidade e o seu papel. Porque está tudo tão fácil que eles estão preguiçosos. E eles não querem mais assumir um compromisso. Eles querem um relacionamento livre. Porque para eles é muito mais fácil. Há uma disfuncionalidade, tanto na feminilidade quanto na masculinidade bíblica. Mulheres e homens invertendo ou sendo omissos em seus papéis. Nós vamos ver meninas que são condicionadas nessa realidade, pois desde pequena vão crescendo sensualizadas, com roupas já sensualizadas e sedutoras, e elas crescem com a ideia de sexo livre. E vão repetir essa história. Nós vemos mulheres não só fazendo, como assistindo e se tornando viciadas em pornografia. O que é uma deturpação do propósito de Deus para o sexo. Por conta da liberdade sexual. Nós vemos mulheres vivendo uma vida compartimentada entre o que elas pensam ser vida espiritual
e vida material. O meu corpo é para o meu prazer. Só que isso não existe no reino de Deus. A nossa vida é uma só. E aí, diante dessa realidade da deturpação, tanto do homem quanto da mulher, nós temos muitos problemas que vão vindo como consequência disso. E aí a gente vai ter abuso nos relacionamentos, violência verbal, violência emocional, violência física contra a mulher. Nós vamos ver mulheres que sofrem traumas e maus tratos e carregam isso em suas histórias. E esquecem que na cruz há cura para isso. E diante desta realidade, a igreja precisa estar sensível. Porque muitas mulheres estão sofrendo ao nosso lado e nós não estamos vendo. Ou subestimamos a dor do outro. Mas dor, irmãs, não se subestima. Cada uma sente de um modo. Cada uma vive uma realidade. O que pode ser muito para mim, pode ser pouco para a Érica. O que pode ser pouco para a Paloma, para mim pode ser uma carga sobremodo elevada. Mas as mulheres têm lutado sozinhas, sem ter a quem recorrer. Porque nós estamos julgando, estamos apontando, estamos alheias, estamos numa vida autocentrada e não conseguimos enxergar ao nosso redor. A realidade de mulheres que sofrem é muito grande. E com isso elas acabam abandonando a feminilidade bíblica porque não acreditam mais que o homem tem valor. Que um homem pode ser um homem segundo a vontade de Deus. E muitas vezes o que precisa é de uma mão estendida. De alguém que leve até ela a mensagem da cruz que tem o poder de redimir e transformar realidades. E aí, irmãs, homens e mulheres cristãos precisam se levantar e se posicionar diante da sociedade. E nós fazemos isso não apenas com vozes, não apenas com palavras, com discursos vazios, mas com postura, com posicionamento, com vida cristã vivida no ordinário das nossas vidas, para que as pessoas lá fora possam ver em mulheres e homens, pessoas que exercem a masculinidade e a feminilidade como a Bíblia ensina, e que isso é bom. Porque se nós estivermos lá fora com um discurso vazio e as pessoas olharem para nós e não ver aquilo em nossas vidas, elas não vão crer. Elas não vão crer. Precisamos nos levantar e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, que está se posicionando diante desse tema tão sensível e tão necessário. E aí nós precisamos também confrontar o aborto, que não traz luz. Seria o aborto realmente uma liberdade de escolha? Será que isso já passou na cabeça de algumas de nós? O aborto, ele tanto não traz luz, como ele traz ainda um peso na consciência da mulher, que o carrega por uma vida, se ela não passar pela trilha do perdão. Mulheres buscam, em nome da liberdade, em nome de viver a individualidade, a defesa da prática do aborto. Mulheres assumem a carga de enfrentar a dor e a culpa pelo aborto, muitas vezes induzidas não só pelo movimento feminista, mas por pessoas cruéis que também não querem aquele feto e as levam para praticar um horror desse. Nós vemos que o aborto, irmãs, ele não mata apenas um feto. O aborto mata um projeto de vida. Um projeto de vida. E aí eu lembro do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fez uma indagação. Ele disse o seguinte: por que pessoas ficam horrorizadas com tantas mortes na Covid-19, mas não ficam horrorizadas com tantos bebês assassinados diariamente? E eu pergunto para mim e para você: por que ficamos horrorizadas com essas crianças que morreram nas escolas e não ficamos horrorizados com um aborto sendo levantado em defesa para ser uma política pública? Irmãs, precisamos acordar. O Salmo 139 é o nosso fundamento aqui. O Salmo 139, verso 16,
nos diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Irmãs, isso é tremendo. Todos os dias da minha e da sua vida estão escritos, mesmo que eles ainda não existam. Todos, sem exceção. De acordo com a Escritura, que nós acabamos de ler aqui, não sou eu que estou dizendo, é a palavra revelada do nosso Deus. Um feto é um ser com vida. Com vida. Com um projeto nele inserido para todos os dias. E aí você precisa entender como você vê esse ser. Como você enxerga esse embrião? Como uma parte da sua vida? Porque às vezes a mulher enxerga que o embrião, que o feto é parte dela. E se ele é parte do corpo dela, ela faz dele o que quiser. Ou você enxerga esse embrião como um ser? Porque se você enxerga ele como um ser, ele tem vida, ele tem direitos, ele tem personalidade e ele precisa ser resguardado em sua integridade. Um feto, uma vida que não começa, irmãs, ao nascer, que não começa numa gestação avançada, na concepção, a vida, irmãs, a vida formada no ventre da mãe, uma vida que o próprio Deus implantou um projeto. Uma vida que o próprio Deus determinou todos os seus dias antes que cada um deles existisse. Uma vida que tem um propósito que vai muito além de mim e de você. Que tem a ver com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Um propósito firmado, preparado para um feto, um embrião, viver para a glória de Deus. Teria eu e você direito de ceifar essa vida? Você tem coragem de olhar a mãe que estiver aqui presente? Você que é solteira, que não tem filho, um sobrinho, filho de uma amiga, um filho espiritual. Você olha para essa bebê linda, essa criança maravilhosa e fala: Deus me livre, eu não consigo viver sem essa criança. Não posso pensar em perder minha filha. E por que você defende que outras abortem os seus? Que fundamento é esse? Ou nos fundamentamos na palavra de Deus? Ou precisamos ver que caminho estamos trilhando? Que caminho estamos trilhando? Irmãs, a defesa do aborto, ela vem em nome do direito da mulher, ela vem por escolhas erradas, ela vem da liberdade sexual, do controle de natalidade, ela vem da força de trabalho feminina, porque a mulher precisa trabalhar, ela quer direitos iguais, então ela não tem tempo para cuidar de uma criança. Aconteceu, eu não posso, não tenho tempo, preciso trabalhar, eu tenho que estar inserida em todos os cargos de liderança possíveis. Eu preciso realizar, acontecer. Ela vem por condições financeiras, desigualdade social, problemas físicos, questões de violência, como estupro, como aborto. Irmãs, tem solução para isso na adoção. Há muitas mulheres sedentas por amar, que podem adotar filhos do coração, que nos ensinam com um amor do Raba, um amor duplo. Não precisamos tirar esse feto. Precisamos amar. Há exceções, sim. Temos abortos espontâneos. Temos aquele que a vida da mãe está em risco de morte. Irmãs, precisamos fundamentar as nossas escolhas na palavra do Senhor. Reparar um erro cometido, porque é isso que está acontecendo no mundo. O aborto, ele surge como uma solução para a inconveniência que o sexo livre traz. Um bebê não planejado. Então agora o aborto surge como justificativa para aquela que escolhe viver em libertinagem. O aborto surge como solução para a revolução sexual. E eu te pergunto, podemos nós tirar a vida? Só quem dá e tira a vida é o Senhor
Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não cabe a nós reparar um erro cometido em nome do sexo livre. Não nos é lícito. Não nos é lícito. A relação sexual, como criada por Deus, é para ser vivida no casamento. Eu vou repetir. A relação sexual, como criada por Deus, é para ser vivida no casamento, não antes, não fora dele. É no casamento que uma criança gerada está num local apropriado para nascer, para receber amor, para ser cuidada, para ser amada, para ser formada num discípulo de Cristo, para viver o propósito que Deus plantou no ventre de sua mãe. Filhos gerados no casamento estão no lugar apropriado. Não tem que ser a sua vida rompida. Mas quando desviamos um princípio da palavra, automaticamente desviamos outro. E desviamos outro. Porque quando a gente banaliza um princípio absoluto no casamento, a gente está também banalizando a preciosa vida que o Senhor nos deu. E um princípio da palavra de Deus que é inegociável, abalado, abala toda a nossa vida, toda a nossa história. O reverendo Augusto Nicodemos, ele vai nos dizer que não há necessidade de termos uma norma bíblica clara dizendo não abortarás. Sabe por quê? Porque o fundamento para o aborto, ele está incluído no mandamento da lei do Senhor: não matarás. Está preservado o direito à vida. Quando alguém pratica um aborto, ela está indo contra a lei do Senhor. Não matarás. E isso está ligado ao propósito de Deus para a humanidade. Diretamente ligado. Nós somos apenas guardiões dessas crianças. Apenas. Então, biblicamente falando, quero deixar claro que é absoluto não negociarmos a vida de um feto no ventre materno. Você sabe o que é real liberdade? A real liberdade é escolhermos, vivermos as verdades bíblicas. Real liberdade é você não ridicularizar a virgindade no namoro. Real liberdade é você ser fiel no seu casamento. Real liberdade é você escolher ser solteira para a glória de Deus. Real liberdade é buscar ajuda e aconselhamento bíblico se você vive um problema sexual no seu casamento, para você não se colocar em tentação. Real liberdade é você, se já praticou o aborto, buscar aconselhamento bíblico para receber de Deus o perdão e nova vida. Porque há cura para todos os males na cruz de Cristo. Isso é real liberdade. A liberdade sexual impacta as nossas vidas, irmãs. Traz consequência para a mulher. Não saímos ilesa dessa vida. Não ficamos felizes. São promessas vazias. Vazias, porque a mulher não foi criada para isso. Fomos todos, homens e mulheres, criados para a glória de Deus, para adorá-lo para todo sempre, até que Ele volte. O corpo é templo do Espírito Santo. A vida cristã é uma unidade. Você não pode compartimentar. Não podemos dizer, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. O coração eu dou para Jesus. Isso não tem amparo bíblico. Não tem como. Deus não divide a sua glória. Ele nos quer por inteiro. Corpo, mente, sentidos, emoções, sentimentos, razão, vontades e desejos. Somos do Senhor. Em tudo o que fizermos, não podemos negociar. E aí, para a gente entender isso, nós precisamos trazer essa mensagem da mente para o nosso coração. Liberdade sexual e aborto não traz luz, nos condena e nos chama à cruz de Cristo. Para nos quedarmos e pedirmos ao Senhor, renova a nossa mente e nos dê ousadia de nos posicionar na feminilidade bíblica.
Irmãs, é importante entendermos que homens e mulheres são criados à imagem de Deus, com o mesmo valor atribuído, com a mesma substância, separados em sua individualidade. E há beleza na diversidade. Nós somos também comissionados para dominar e encher a terra. Nós somos também incluídos no pacto da graça de Deus. Nós recebemos ambos, homem e mulher, o dom do Espírito Santo, o Deus do Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que nos orienta, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós também servimos a igreja. Então nós temos direitos iguais. Não há guerra de sexo no reino de Deus. Cristo nos valoriza, tanto homens quanto mulheres. Nós temos apenas papéis distintos. E aí, minha irmã, Eva foi a única mulher perfeita até a queda. O seu papel foi crucial para mudar a história da humanidade. Mas Cristo foi ali prometido, ali no Jardim do Éden, para mudar a história, para redimir a história. E da descendente de Eva, do seu ventre, do útero da descendente de Eva, a promessa foi cumprida. Vocês entendem isso? Do útero de uma descendente de Eva, a promessa foi cumprida. Por que maldizemos o útero? Deus escolheu esse meio para trazer ao mundo o Deus Filho. Irmãs, casamento é um mistério, diz Paulo. Um mistério. Paulo repete as palavras de Gênesis e ele diz: e fizeram os dois uma só carne. Homem, liderança masculina, demonstrando o amor de Cristo pela igreja. Cristo se entregou por nós. Mulheres assumindo a submissão, auxiliar ao governo espiritual do homem, demonstrando o amor da igreja por Cristo. Um mistério. E aí, John Piper vai nos dizer que esse mistério do casamento não está fundamentado em cultura, em doutrinas humanas que são suscetíveis a mudanças temporais. Não, está fundamentado na doutrina da Trindade, imutável, perfeita, do Deus Trino. E ele vai dizer para nós que nós somos criados na masculinidade e na feminilidade para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus por isso. E então, irmãs, a gente precisa repensar e entender que o casamento é um mistério. E ele abre a Bíblia, instituído por Deus, e ele vai fechar a Bíblia no casamento do Cordeiro com a sua noiva. Só que neste dia seremos chamadas a um juízo, a uma prestação de contas. Porque Jesus cumpriu a sua promessa. Foi prometido pelo nosso Deus lá no Éden de que viria um descendente da mulher para nos redimir. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele foi aos céus e ele nos mandou o Espírito Santo, o poder que habita em toda aquela que é filha de Deus. E ele nos deu uma grande comissão. Estamos cumprindo o nosso papel como testemunhas vivas desse grande amor? Estamos sendo mulher? A mulher que Deus nos comissionou a ser? E eu quero responder essa pergunta junto com vocês. Porque para a gente entender o que é ser mulher, somente aquele que criou a mulher pode nos dar a resposta correta. Somente Deus pode nos dizer o que é ser mulher. E eu quero compartilhar com vocês uma linha do tempo em que nós vamos ver mulheres judias, primeiramente. Mulheres escolhidas pelo Senhor. E a primeira delas é Eva. Eva, com o seu primeiro filho, foi o sinal de que Deus iria cumprir a promessa feita a nós no Éden. Com o seu primeiro filho, nós vemos que a descendência de Eva derrotaria Satanás. A segunda mulher, Sara. Sara foi escolhida pelo Senhor, junto com Abraão, seu marido, para sair de sua terra e ir a um lugar onde o Senhor a mostraria. Ela foi obediente e, em respeito ao seu marido, seguiu.
E eles formaram o povo de Deus, de onde viria o Messias. A história se desenrola, continua e vem a terceira mulher, Débora. Irmãs, nasce Isaac, nasce Jacó, vem José, é vendido pelos seus irmãos, vai parar no Egito. A escravidão do povo de Deus se inicia. O povo clama, o clamor chega aos céus, o Senhor ouve e levanta aquele bebê já preparado, sendo preparado lá no palácio de Faraó. Moisés se levanta como líder, é tratado pelo Senhor, lidera o povo no êxodo, na libertação da escravidão. E se levanta um sucessor, Josué, que guia o povo em batalha. As muralhas de Jericó vêm ao chão. O povo vivencia dia e noite o poder de Deus, rumo à terra prometida. Um poder que se manifesta para buscar a salvação que um dia viria daquele povo. Era preciso manter a semente de onde viria o nosso Salvador. Mas o povo, mesmo vendo o poder de Deus dia e noite, errante pela terra, idólatra, vira as costas para o seu Deus. E Deus então começa a levantar juízes. Até que Deus levanta uma mãe. A palavra de Deus não fala ele levanta uma líder. A palavra de Deus não fala ele levanta uma guerreira. Não, a palavra de Deus fala ele levanta uma mãe em Israel, Débora. E essa mãe, Débora, ela recebe uma instrução de Deus para ela chegar até Baraque, que era o líder do exército, e falar para ele assim: olha, vai para a guerra e derrota o general inimigo, Císara. Só que o que Baraque fala? Se você não for Débora, eu não irei. Ela percebe a falta de fé daquele general. Então ela fala para ele: eu irei com você. Mas a honra dessa batalha será dada a uma mulher. E eles derrotam o exército inimigo. O general inimigo foge, se esconde em uma tenda. E dentro dessa tenda ele encontra uma mulher, Jael. Ela acolhe, fica quietinha, na sabedoria feminina. Ele dorme e ela, com uma estaca na fronte daquele homem, mata e conquista a vitória. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Essa história está mostrando para nós que não era destinada uma vitória a uma líder mulher, Débora. Débora não pediu isso. Débora recebeu uma instrução do Senhor. Porque o homem não assumiu o seu papel, a honra foi dada a uma mulher. Mas depois disso, Débora continuou clamando ali no livro de Juízes pela vinda do Messias Salvador. E aí se levanta uma quarta mulher judia, Abigail. Davi estava em fuga do rei Saul. E então vai buscar ali nas terras do marido de Abigail, chamado Nabal, uma hospitalidade, para um descanso para o seu exército na fuga de Saul. Esse homem rude, cruel, bêbado, vira para e fala assim: quem é esse? Fugitivo, não vou acolher. Davi, que era um guerreiro, um líder quente, mesmo estando ali já há um tempo, fugindo de Saul, não querendo colocar a mão em Saul, porque ele era um rei, em obediência ao Senhor, ele fala: não vou deixar um vivo na casa de Nabal, vou matar todos os homens. Essa história chega aos ouvidos de Abigail e essa mulher arrisca a própria vida, mas prepara lanches para todo o exército de Davi, leva até ele e clama: não mate ninguém. Esta mulher arriscou a vida para salvar a sua família, o marido bêbado e cruel e os servos do seu marido. Porque ela não queria que Davi fosse responsável por aquele sangue, porque ela reconhecia nele um rei ungido pelo Senhor. Davi percebeu as virtudes dessa mulher e quando o juízo de Deus veio sobre Nabal com a morte, ele manda falar com ela. Fala para ela que eu quero me casar com ela. Irmãs, esses registros mostram para a gente que a história da humanidade traz mulheres usadas por Deus no plano redentor de dar vida ao Messias. Mulheres judias, formadas para com o seu útero trazer a semente do Salvador.
Mas a história não para por aí, porque o nosso Deus é amor. E o evangelho da salvação não veio só para os judeus, mas veio para todas as nações. E então a gente chega na segunda linha do tempo, onde temos mulheres estrangeiras. E aí a gente começa a falar aqui da primeira mulher que é mencionada na genealogia de Jesus. Acompanhe aqui comigo que nós estamos quase caminhando para o fim. Tamar. Tamar é a primeira mulher mencionada pelo evangelista Mateus na genealogia. Tamar era mulher do primeiro filho de Judá, que morre. E naquele tempo havia uma lei, né, do casamento de levirato. Então ela casava depois com um irmão para ter um filho e dar descendência ao seu marido. Mas esse irmão impedia ela de fecundar e ela não conseguia ter filhos. Então ela é devolvida pelo seu sogro Judá, a sua família, para esperar que o filho mais novo então crescesse até a idade de casar. Mas isso não estava acontecendo. E ela resolve agir com as suas próprias mãos. Então ela se veste de prostituta, fica na entrada da cidade. Quando o seu sogro Judá passa, por sua cobiça, ele fica com Tamar e ela é engravida e prova isso com o selo e anel do seu sogro. Ela foi movida pelo desejo de gerar filhos. Isso não apaga a sua transgressão. Como também não apaga o pecado de cobiça do seu sogro. Mas essa mulher foi escolhida para compor a genealogia do Messias. Será por quê? E temos a segunda, Raabe, uma prostituta cananita. Não era judia. Raabe morava nos muros de Jericó. E quando os 2 espias enviados por Josué foram ali vigiar aquele local para poder contar para Josué o que estava se passando, aquela mulher acolhe esses espias, que quando perseguidos são escondidos por ela os livra e pede a eles, por favor, quando vocês vierem aqui para derrotar esse povo, salva a minha e minha família. Porque aquela mulher certamente já conhecia a história daquele exército do Deus de Israel, que estava acampado ao redor das muralhas de Jericó e vinham vencendo batalhas ao redor. Essa história já estava ali sendo falada. Então essa mulher falou, esse Deus é poderoso. E quando as muralhas vêm ao chão, ela recebe livramento no povo de Deus. E aí eu falo para vocês, depois de tudo isso, eles venceram, conquistaram a terra, ela poderia ter feito o quê? Voltado para a vida de antes. Continuado a sua vida de prostituta. Mas ela escolhe fazer dela o nome do povo de Deus. E o nome dela é mencionado lá pelo autor de Hebreus. E esta mulher, Raabe, se casa com um judeu. E elas têm um filho. E a história é emocionante. Porque depois dela, a gente vai receber a próxima mulher chamada Ruth. Porque essa mulher foi a mãe de Boaz. Gente, ela casou com um judeu, teve um filho chamado Boaz. Esse homem certamente, olha bem a história desse homem, ele certamente carregou um estigma de ser filho de uma prostituta estrangeira. Isso não impediu de ele ser um patriarca, palavra abominada por muitas mulheres, de ser um patriarca bom e resgatador. E aí a gente tem a terceira mulher, que é Ruth, descendente do povo moabita. Moabe era um povo descendente da filha de Ló, que teve um relacionamento incestuoso com o seu pai. Forma o povo moabita, que andava também distante do Senhor. Era poupado porque Deus tinha misericórdia por causa de Ló. Até que então foi afastado por conta dos seus pecados. Mas a misericórdia desse Deus, tão abundante, se renova sobre essa mulher moabita. E na hora que ela fica viúva, ela e sua sogra Noemi, mesmo sabendo que seria rejeitada quando voltou para o povo judeu junto com sua sogra, ela escolhe ir, porque certamente conheceu o Deus de Israel quando estava casada e com a família de seu marido. E aí, por ter tomado essa decisão, ela chega ali e começa a catar os cereais dos campos de quem? De Boaz. E ele então se torna o seu resgatador. O fruto do ventre de Boaz e Ruth era
Nada mais, nada menos do que Obed, pai de Jessé, pai de Davi, de onde veio o Messias, Cristo Jesus. E não para por aí, irmãs. Nós temos a quarta, Batseba, casada com Urias, um dos famosos guerreiros de Davi. Davi cobiça aquela mulher, que não ficou um pecado só da cobiça. Ele fica com aquela mulher, que engravida. Não ficou só aí. Ele planeja o assassinato do marido dela. Não ficou só por aí. O filho nasce e morre. Não ficou só por aí. Porque o nosso Deus é Deus misericordioso, que perdoa aqueles que se arrependem. E foi isso que fez Davi. Davi não foi considerado um homem segundo o coração de Deus à toa. Ele se prostrava em atitude de arrependimento. E o nosso Deus vem no socorro daquele que